Alô, alô, pessoal, boa noite, bem-vindos, bem-vindos. Oi, Maíra, quanto tempo, bem-vinda. Esperando o Sérgio mandar notícias. Boa noite, Alexandre. Tá dando aviso que a conexão tá ruim. Como é que tá para vocês aí a conexão e o som? Tudo ok? Cássia! Nossa, querida, quanto tempo! Vamos lá, esperando o Sérgio mandar notícias. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? E a imagem também tá legal, porque para mim aqui tá aparecendo de vez em quando que tá meio que bloqueado. Aí, Terra de Rudá tá entrando, manda a solicitação. Sérgio, chegou! Alô, meu Denise, amigo. Tudo fala, bem? Denise. Tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo bem. Fazia tempo, né? Tava com saudade das nossas conversas. Eu nem sei quanto tempo, nem lembro. Você sabe, não? Mas já deu um tempinho aí. Muito Como é, bem. como é que tá aí de frio? Tá tranquilo, né? É, tá tranquilo, mas eu tô com a minha mantinha aqui como segurança. Não, mas hoje Por deu vir? uma baixada na temperatura. Final de semana foi bom, mas agora tá frio. Tá úmido, na verdade, né? Oi, minha amiga, eu sou HD, mas olha, muitas pessoas conhecidas chegando aqui, algumas que eu não tinha contato há bastante tempo também chegando. Estou bem feliz. Muito bem, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Denise Primadur, que é o meu nome espiritual, que quer dizer a doçura do amor. E eu ajudo as pessoas a ressignificar a relação com o seu corpo, com a sua sexualidade, despertando e expandindo o seu prazer, usando as ferramentas do Tantra e também do Yoga, né? Através de cursos, de vivências, de aulas online, de terapia individual, terapia online, enfim. Estamos com todas as possibilidades para ajudar você a ressignificar o seu prazer e a sua sexualidade. Né, Sérgio? Que maravilha. Ou seja, em outras palavras, você é necessária. Acho que sim, né? Há alguns anos atrás eu era necessária para jogar as sementinhas do yoga, né? O yoga floresceu muito, 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 né? E hoje a gente joga as sementinhas do Tantra. Vamos semeando. É isso aí. Então, só me resta me apresentar. Então, meu nome é Sérgio Seixas, sou aqui do Rio de Janeiro, faço parte do grupo Terra de Rudá. Te agradeço, Denise, por mais essa oportunidade. A gente já está juntos aí, tanto em encontros presenciais em Blumenau, sei lá quando, muitos anos. E eu acho que aqui desde 2020, né? Eu acho que desde a pandemia Depois da que a gente pandemia. começou. É. E é um trabalho muito bonito. E você teve aí teu canal aí detonado, e você com muita Várias fibra. vezes, né? Não foi só uma vez. Não sabia, não. Pensei que fosse só É. uma. Não, não, várias vezes. Mas é. Facebook, Instagram. Você vê Por... como é que essa história de sexualidade é ameaçadora, né? As pessoas se sentem muito ameaçadas. Com certeza. Então é isso, eu trabalho com astrologia já desde a década de 80, medicina chinesa, arte,
Sou um estudioso de uma outra história da humanidade, né? E agora estou trabalhando com um sistema chamado arqueoastrologia, que é um sistema de 5 abordagens juntas, uma espécie de GPS anímico, GPS da alma, que é a astrologia natal, astrologia kármica, astrologia dármica, exoastrologia e o instante criador, que são trânsitos, direção, progressão, revolução, etc. Essa arqueoastrologia surgiu por conta de ver tanta gente já há muitos anos. Eu atendo desde 81, então já vi tanta gente batendo cabeça, e a gente tendo conhecimentos de milênios atrás como se fosse um GPS, uma bússola, um mapa. Eu falei, gente, por que tanta gente se sente perdida quando nós temos ferramentas aí? Tanto eu quanto Lígia Franklin, nós juntamos todas essas décadas de trabalho e criamos a arqueoastrologia, que vai muito bem, obrigado aí nesses últimos anos aí. Hoje... Sérgio, uma dúvida. Nessa arqueoastrologia eu vou fazer o meu mapa e daí eu escolho uma dessas modalidades ou isso é um pacote só? A maioria das pessoas, elas vão pegando por exemplo, hoje eu fiz o mapa dármico, que é a terceira etapa. Ontem eu fiz para uma pessoa o mapa kármico. Sexta-feira eu fiz o mapa kármico, que é a segunda etapa. Então, algumas pessoas fazem o pacote. O pacote é mais ou menos uma sessão a cada 4 semanas, é uma sessão por mês. Então, seriam 5 meses, você fecha essas 5 etapas. Mas a grande maioria prefere fazer assim, pensado, né? Pega um, pega outro. Mas a questão é que não é só isso, é o olhar. Cada vez que eu interpreto o mapa astral, os trânsitos, ou o mapa kármico e tudo, o nosso olhar é um olhar arqueoastrológico. A gente tem estudado arqueologia, inclusive, arqueologia da psique. Então, porque é um olhar que vai além da neurose familiar ou da neurose infantil, das dificuldades nossas da adolescência. Quer dizer, a gente vai muito mais longe, passa por vidas passadas, porque, olha só que resumo bonito, a gente faz a primeira etapa da astrologia natal, que é quem sou eu. A segunda é a astrologia kármica, que é de onde eu estou vindo. A terceira é a astrologia dármica, para onde eu estou indo. A quarta é a exoastrologia, essa é a mais difícil das pessoas perceberem, que fala sobre que raças de exoseres habitam a minha genética, o meu DNA. E, por fim, o instante criador foi um nome que nós encontramos para juntar um pacote de técnicas de predição, trânsitos, progressões secundárias, direção simbólica, revolução solar. Então, isso tudo, você, poxa, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, e que ser híbrido sou eu, isso tudo através de um mapa astral. Que loucura! Pois é. Porque o que acontece é que a gente se descola um pouco da interpretação do mapa focalizado na personalidade. Né? E é legal fazer um mapa astral focado na personalidade, mas é uma introdução, isso é como se fosse um aspecto introdutório. Né? Não é porque Áries é assim, Touro é assado, Gêmeos é cozido, né? Mas a pergunta é a seguinte: o que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? Entendeu? Eu tenho pai, mãe, filhos, tenho marido, tenho esposa, trabalho, para que tudo isso? Onde é que vai me levar isso tudo? Essa pergunta é a pergunta fundamental, porque senão a gente liga o piloto automático e vai cometendo os mesmos erros através do piloto automático. Até hoje mesmo, por exemplo, o material que eu selecionei para a gente conversar aqui, todo esse material ele tem um fundamento na arqueoastrologia. Embora eu não vá citar aqui nada de signos, nem planetas, nada disso, mas é todo fundamentado nesse olhar, que é um olhar arqueológico, um olhar arqueológico da psique, né? A arqueologia da psique, dessa anima mundi. Mas vamos lá. Maravilha. Vamos lá. O tema, eu vou ler aqui o tema que a gente divulgou,
amor reativo ou amores reativos, homens versus mulheres, uma luta entre desejo e medo, atração e rejeição, carência e solidão. Como se libertar dessas relações tóxicas? Né? Primeiro, a proposta desse encontro é muito útil, eu diria, muito útil, porque nessa jornada nossa da relação com a intimidade, né, onde o sexo é um dos pontos assim muito importantes, mas a história da nossa relação afetiva, como é que a gente se apresenta, como é que a gente se mostra, quem é aquele que a gente se mostra, quem é aquele que de fato a gente é, ou seja, é uma dança, uma coreografia sofisticadíssima, de alta complexidade, e a gente não teve uma pedagogia afetiva, nós não tivemos uma pedagogia afetiva para nos iniciar na arte das relações de intimidade. Deus nos acuda, um pega para capar, é tudo muito empírico, vamos ver se a gente consegue, se a gente tem sorte. Ih, fulano deu sorte, está casado com uma pessoa maravilhosa. Na verdade, sempre me lembro de uma frase do Zico, jogador do Flamengo, que ele dizia o seguinte, dizia assim, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Essa frase é maravilhosa, porque é isso mesmo, quer dizer, teve sorte, só de gente por detrás da sorte tem um trabalho legal. E o nosso trabalho, quer dizer, o meu, o teu e de tantos outros terapeutas, é de revelar que trabalhos a gente pode fazer e também tomar gosto pelo trabalho, porque essa palavra está contaminada. A gente fala a palavra trabalho, a pessoa tem urticária, entendeu? Se puder, eu ganho na loteria para não trabalhar, se pudesse, eu encontro o amor da minha vida, sem me estressar. Sim. Bem, não é assim que a banda toca. Bem, vamos lá. Podemos, então? Vamos lá, estou curiosa. A gente vai conversando. Isso. Na verdade, não foi nos ensinado essa parte em relação à sexualidade, a gente começa fazendo intuitivamente, né? E com a intenção de procriação, né? Hoje os relacionamentos podem ser diferentes, né? E na sexualidade tem muito preconceito, muito medo, muito tabu, muita vergonha, muito isso, muito aquilo. Mas não precisamos ir muito longe, não. A própria relação de afeto, a própria relação de ternura, de carinho, de aproximação, de expressão, de fala do sentimento, nós não tivemos essa pedagogia. Não. O sexo, então, é quase como se fosse a cereja do bolo. Eu não... Claro que essa cereja do bolo, para muita gente, as pessoas às vezes começam a comer o bolo pela cereja, né? Começam a comer o bolo pela cereja, ou seja, vão para a cama antes para depois se conhecerem ou nem se conhecerem. E também aquele sexo também, às vezes, é algo tipo 1,99, um sexo em liquidação. Mas quando a gente faz o pacote dessa pedagogia afetiva, a gente vê, nossa, eu não sabia que amar se aprende, eu não sabia que interagir com outro se aprende, eu não sabia que sexualidade se aprende. Pois é. E também resta saber quem é que ensina, a questão não é só aprender nem ensinar, a questão é quem é que ensina. Uma coisa é você doutrinar, Sim. Outra coisa é você criar condições para que a pessoa ela possa deixar emergir aquilo que é natural, aquilo que é essencial dentro da própria pessoa, né? Isso daí que, na verdade, para mim, é educação. É você provocar que a pessoa seja, de fato, ela mesma. Por que esse tema, amor reativo? Eu escrevi uma frase que é assim, eu quero, mas não quero. Eu quero, mas não quero. Eu quero, mas não quero. Eu até criei uma frase curiosa. Fica embora. Fica embora. Para fica embora. Muita gente sabe do que eu estou falando, não preciso explicar absolutamente nada, porque
Eu quero, mas não quero. Quer dizer, eu te desejo, mas não quero ser transformado. Eu não gostaria que essa relação trouxesse à tona complexidades minhas que eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Dá para a gente ficar na periferia da relação. Se não dá, eu não sei por onde eu saio, não sei por onde... Então eu te desejo, mas não quero que você me enxergue, que você me veja no meu profundo. No fundo, eu quero ser transformado, sim. Como é ambíguo, como é confuso. Eu quero que essa relação me ajude, eu quero que você me ajude, eu quero poder te ajudar, mas não se aproxime muito, porque dói. Eu quero te transformar, eu quero te esculpir. Isso é outra história, né? De dominação, por exemplo, o outro como uma estátua na qual eu tenho o desejo de esculpir, né? Então, você não quer ser esculpido pelo outro, mas você quer esculpir o outro, que significa dominar, controlar. Poder. E às vezes poder. E às vezes assim, a relação não vai adiante por causa dele ou por causa dela. Sempre é bom lembrar uma coisa óbvia, que uma relação é feita de 50 a 50. Isso tem que sempre ficar claro, porque senão a gente nós não temos o nosso distanciamento necessário para enxergar os nossos pontos fracos. Então a gente olha para o outro e vê nos outros, não vê no outro uma opção de pontos fracos. Mas por que você escolheu aquela pessoa? E esses pontos fracos que você consegue enxergar, certamente você tem dentro de você também. Então, tem essa história do eu quero, mas não quero, né? Bem, e aí eu trouxe uma definição, que eu tenho trabalhado essa definição, de relação. O que é relação? Uma definição assim, curta e grossa. Relação é alavanca para desenterrar consciência. Repara que aí já entra a noção de arqueopsicologia, arqueoastrologia. Por que às vezes eu uso como sinônimo arqueoastrologia e arqueopsicologia, eu uso como sinônimo? Porque uma coisa que as pessoas não dizem, eu não vou aprofundar aqui agora, isso é toda uma teoria da arqueoastrologia, que é o seguinte: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão se encontram dentro da psique humana. Assim como Freud definiu superego, id, ego, assim como Jung definiu inconsciente coletivo, sincronicidade, algumas coisas. A gente tem dentro da psique humana, e não só isso, mas temos dentro todo Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, como também os 12 arquétipos da jornada de individuação, que é Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Bem, se é verdade então que essas informações astrológicas elas estão dentro da psique, começa a fronteira entre psicologia e astrologia começa a ficar muito tênue, e isso me interessa. Então, com essa relação, a relação é alavanca para desenterrar a consciência, a palavra desenterrar a consciência já remete a um processo arqueológico. Então, quando a gente vê duas pessoas se amando, ou se odiando, ou se suportando, ou se frequentando, é bom lembrar, ou se odiando, tá? Por detrás disso, existe uma pazinha, uma escovinha, tirando os fósseis para descobrir a verdadeira história desse afeto, a verdadeira história desse afeto. Outra definição que eu trago, que é muito importantíssima, que é desafios atualizados, que as relações possam contemplar os desafios atualizados. O processo evolutivo é uma espiral ascendente. Cada espiral tem um anel. A gente está se relacionando com uma pessoa e a psique, ela espera que a gente construa, que a gente imante, atraia, que a gente vá ao encontro de desafios que façam que a gente saia de um anel para um outro anel mais elevado.
o grande barato da relação é o processo evolutivo. Ou, quem sabe, entre aspas, o único barato da relação é o processo evolutivo. O resto é perfumaria, o resto é bacana, é gostoso, é legal, é bom, né? A gente poder ter empatias com os mesmos livros, ou com os mesmos autores, ou com viagens, ou com posições sexuais que nos agradam. Isso tudo é muito, muito, muito legal. Mas está tudo isso a serviço da evolução, processo evolutivo. Nada disso é um penduricalho solto. Sexo é uma coisa, evolução é outra. Isso não existe. A gente gostar, por exemplo, de Almodóvar, é apenas uma experiência de um cinéfilo. Não, é uma experiência evolutiva também. Cultura é evolução. Então, as relações, elas clamam, muitas vezes de uma maneira inconsciente, para desafios atualizados. Por que às vezes a gente fica ali como se fosse um hamster rodando naquela rodinha dentro da gaiola? Porque a gente não percebe que é da lei, é do Dharma, que a gente vai ao encontro de novos desafios, né? E mesmo quando a gente não vai, a vida se incumbe de trazer. A vida se incumbe. E são desafios inúmeros. Como é que uma relação convive com o processo de morte de uma pessoa amada? Como é que uma relação convive com a prosperidade de um casal amigo? Como é que uma relação convive quando uma das pessoas se envolve com uma terceira pessoa? Entende? É muito fácil uma sociedade medrosa usar o preconceito, dizendo que isso daí é traição, isso daí é vagabundagem, isso daí é sacanagem, isso daí é safadeza, quando na verdade o ser humano é de uma altíssima sofisticação. Qualquer ser humano, você pega qualquer ser humano, ele pode ser de uma autoignorância enorme, ele pode ser um autodesconhecido enorme, mas quando você vai fazendo um processo arqueológico, é de uma complexidade, de uma sofisticação, é um milagre. O ser humano é um milagre. O ser humano é um milagre. E os afetos, os desejos, são 2 milagres, são 3 milagres. Só que o que não é milagre? Escuta, eu não estudei, não aprendi, não sei lidar com nada disso. Sabe quando você ganha de presente um computador de última geração e você só sabe usar o Word? Uhum. Aí você tem um computador de última geração, um computador mais forte do que os da NASA, e você usa o Word. Às vezes entra no Facebook. Pois é, esse é o ser humano. Então, esses desafios atualizados, ou a gente busca, ou tem consciência deles de alguma forma, ou percebe que o que nos acontece são esses desafios com o objetivo da gente mudar o anel, sempre na forma ascendente. Agora, assim como as pessoas têm urticária quando falam a palavra trabalho, também tem quando fala desafio. Chega de desafio, já basta o desafio da sobrevivência, de ter que trabalhar, pagar IPTU, IPVA, já basta... E fica com essa ladainha, achando que isso é um charme. Bem, quando a gente colocou esse texto para divulgar, eu usei algumas palavras, né? Uhum. Desejo, medo, atração, rejeição, carência, solidão. E eu queria, para culminar no final, com as relações tóxicas, né? Eu coloquei aqui alguns parâmetros para essas palavras. Por exemplo, desejo, que é uma palavra muito bem-vinda. O ser humano é um ser que deseja. Desejo de prazer físico, desejo de prazer afetivo, desejo do prazer de se sentir seguro, apoiado, desejo de dominar, desejo de ser dominado, desejo de transformar o outro. É um pouco da síndrome do terapeuta, a síndrome de Deus, a síndrome do Criador. Quer dizer, é de um empoderamento falso. É de um empoderamento falso. Só que é o seguinte,
o que subjaz os desejos, o que está por detrás dos desejos, é uma pulsão de unidade, uma busca de unidade, uma busca de retorno à casa. Então você pode estar cheio de tesão pelo corpo do outro, isso é maravilhoso, mas tudo isso é isca. A coisa não morre aí. Se morre aí, tudo bem, morreu aí, ok, ok. Não, mas também tem outro detalhe. A gente transou e foi a única transa, foi bacana e nunca mais nos vimos. Ok, nenhum problema. Mas a pergunta que fica, nessa única transa, foi muito no piloto automático, foi muito mecânico, foi muito rápido, ou foi repleto de experiências. Se essa transa única, que depois você nunca mais viu a cara da pessoa, você não sabe nem se estava alcoolizado ou não, se você teve verdadeiras experiências, né, com você e com o outro. Né? Ah, o quê? Oh, como? Não entendi. Como é que é? Pois é. Então a questão não está na quantidade das relações, nem na quantidade dos anos, e sim na qualidade da presença, na qualidade da interação. Então o desejo é uma pulsão assim, maravilhosa que nos leva, em última instância, a uma experiência de unidade. Quer saibamos ou não. Porque a gente não tem essa consciência. Eu desejo chocolate, desejo de ir ao show de uma banda legal, desejo de transar, né? Mas não existe uma única situação que por detrás não exista a fonte primordial nos chamando. Vem, vem, vem. Não existe uma única relação onde não exista a fonte primordial dizendo assim, vem mais, vem mais, vem mais. E nesse momento, a gente acaba acabando com essa história de profano e sagrado, profano e sagrado, profano e sagrado. Por um lado, a gente pode dizer que tudo é sagrado. Por outro lado, a gente pode dizer o profano é quando eu ignoro o sagrado que há nas coisas. Quando eu ignoro o sagrado que há nas coisas, aí o meu olhar é um olhar profano. Entendeu? Então, Certo. outra palavra que foi usada na nossa divulgação foi medo, né? Palavrinha assim, medo das consequências de uma relação. Medo das consequências de uma relação. Através da intimidade, ela ou ele vai descobrir que eu não sou essa imagem bonita que eu construí, o meu marketing pessoal. No processo de sedução, a gente faz uma edição da nossa imagem, né? Não só a roupa, o cabelo e tudo mais, mas também as opiniões, as falas, os approaches, as abordagens. Nada que a intimidade não comece a desconstruir tudo isso. Né? E que só fique em pé o que na verdade é verdadeiro, que é essencial. Então você faz um marketing pessoal para conquistar a pessoa, não tem nenhum problema, o jogo de sedução é delicioso. Agora é o seguinte, você sustenta para além da sedução, você não vai conseguir seduzir 20 anos, 30 anos, 40 anos, não vai conseguir. Quero saber se você sustenta essa sedução, ou se tirar a cortina da sedução não tem nada lá atrás. As máscaras vão caindo, né? Exatamente. Essa palavra mágica chamada intimidade, essa palavra mágica chamada relação. Entendeu? Uma das coisas mais difíceis na existência são as relações de intimidade, as relações com a mãe, com o pai, com os filhos, com o marido, com a esposa. Às vezes você ganhar muito dinheiro é bem mais fácil do que você manter uma relação consciente com alguém. Então, o medo eu trago aqui, quer dizer, medo das consequências de uma relação. Através da intimidade, né, eu vou descobrir que ela ou ele vai descobrir que eu não sou essa imagem bonita que eu construí. Quer dizer, tem um marketing pessoal que, insisto, que como numa primeira abordagem, ok, mas não sustenta a segunda, a terceira, a quarta, ninguém. E a gente vive o espetáculo das imagens, a gente vive uma era das imagens, então, se você parece ser maduro, então você é maduro.
Se você parece ser corajoso, então você é corajoso. Claro que não é, evidente que não é. Mas até que você descubra que aquilo é uma aparência, entendeu? Outra palavra que a gente trabalhou também no flyer do encontro nosso é atração. Atração. Atração pelo corpo, pela manifestação afetiva, atração pela cabeça do outro, pelas conversas, pelas ideias, pelas opiniões, atração pelo espírito, pela alma, pela essência do outro. No fundo, atração pelo oposto complementar. Vencer a dualidade. O planeta Terra é uma escola de alta dualidade, é uma escola de alta polaridade, é uma escola de alta cisão, que vai da neurose até a esquizofrenia, até a psicopatia. Viemos para cá, para esse corpo, para esse planeta, para resgatarmos a nossa androgenia primordial. Isso aqui dá uma live, o poder da atração dá uma live inteira. E eu vou usar síntese, porque mexe muito com a questão espiritual também, desse lugar onde a gente mora, nessa nossa casa chamada Planeta Terra. As pessoas que foram convocadas a estarem aqui têm um nível de desenvolvimento, quase todos, com alto grau de dualidade. Quando a gente olha para uma escola, a gente vê, por exemplo, tem primeiro grau, segundo grau, nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. A Terra não é exatamente jardim de infância, a Terra é uma escola barra pesada, é uma escola difícil, é uma escola complexa. Por quê? É porque tem um alto grau de dualidade. Um alto grau de dualidade, ele provoca um alto grau de cisão. Um alto grau de cisão gera que o nosso arbítrio, que a nossa capacidade de escolha seja muito afinada, O final do filme, a gente já sabe teoricamente, que é a experiência de unidade com a fonte primordial. Né? E que nós, em essência, somos andrógenos, nós temos dentro da gente as duas polaridades. E que quando a gente se apaixona, um homem por uma mulher, um homem por um homem, uma mulher por uma mulher, não importa se é um homem por um homem ou mulher, o que importa é que sempre será o masculino pelo feminino. Sempre será o masculino pelo feminino. E nunca o masculino pelo masculino, nem o feminino pelo feminino. Né? E para que isso? Para que a gente friccione essa reconciliação com os opostos. Nossa, que lindo, que bonito, que bacana. É o que o Tantra prega também, né, Sérgio? Que é a união, que é o equilíbrio dessas polaridades do dois para fazer o um, para chegar na unidade. É a premissa básica do Tantra. Por outro lado, é isso aí. Por outro lado, a gente sabe disso, a gente repete isso, se cair na prova a gente coloca lá e ganha ponto. E quando a gente vai comer uma pizza com a pessoa que a gente ama, a gente esquece tudo isso e vive a polaridade, vive a cisão, vive a divisão, vive a competição, vive esse amor reativo, entendeu? Mas na hora de fazer a prova a gente põe tudo isso que é bonito, né? Porque também tem um outro detalhe. A ideia de unidade dá muito medo. Porque dá a impressão de que a pessoa vai desaparecer. A singularidade, o indivíduo vai desaparecer. Mal sabe esse indivíduo que o objetivo dele deveria ser desaparecer. Desaparecer na presença. Mas isso gera um medo, porque se o ego é o nosso bem maior, e não é, evidente que não é, mas se fica claro para as pessoas que o nosso ego é o nosso bem maior, eu não quero me fundir a ninguém, eu não quero me unir a ninguém, eu não quero desaparecer na presença, eu não quero unidade nenhuma, porque eu vou deixar de ser quem eu sou.
é trágico, porque você e eu somos fractais da fonte. Então, se a gente, entre aspas, usa o par para chegar no ímpar, se a gente usa o 2 para chegar no 1, significa que eu cada vez sou mais fonte primordial, cada vez eu sou mais essa divindade que sou. Não, não. Eu prefiro ser a parte chamada João, a parte chamada Maria. Bem, se esse João está bem diferenciado, está bem singularizado, está bem nutrido, puxa, um bom passo para ele poder se unir. Mas não, quando a fachada de João, a fachada de Maria, está muito bem envernizada, né, pelos aspectos narcísicos, pelos aspectos do ego, você não quer se fundir a ninguém. E você na cama, muitas vezes, você está olhando para a tua performance. Você está contemplando a tua performance. E se você está dando prazer para o outro, você não está preocupado também com o prazer do outro, e sim o quanto você está sendo importante para o prazer do outro. Quer dizer, né? Claro que isso no início, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sempre no início, tudo bem. É que nem as crianças, tudo bem. Só que os anos passam, os milênios passam, e a gente fica nisso. Os marombeiros do sexo, os marombeiros do sexo, entendeu? Se você puder dar 2, 3, 4, 5, se você puder dar 6, você não vê nem a cara da pessoa, vamos dizer assim. Então, essa história de vencer a dualidade é um tema muito difícil aqui no planeta Terra. Então, o que a gente veio aqui para... E você vê, quando a gente olha hoje o Brasil, o planeta Terra como um todo, mas o Brasil em especial, essa polaridade vai aumentando. E cada vez que as eleições se aproximam, essa polaridade aumenta num grau exacerbado. Você tem que vencer o adversário, você tem que vencer o inimigo. Isso é um delito da evolução, isso é um delito do processo de ascensão, do processo de evolução do ser humano. Entendeu? Agora, a vitória de quem? A vitória do ego, né? Essa história é a vitória do ego e não a vitória do ser. Outra palavra que a gente colocou, a palavra rejeição, coloca assim, impulso de fugir da teia do desejo. Né? Esse desejo que tem que crescer até a unidade. A teia do desejo, a teia do desejo. Decifra-me ou devoro-te. Eu rejeito aquilo que eu mais quero. Eu rejeito aquilo que eu mais quero. Né? A teia do desejo é aquilo. Né? O desejo é a coisa mais deliciosa que tem e daqui a pouco você está enredado. Um exemplo bem típico, assim, um exemplo bem típico, bem grosseiro. Você vê uma mulher assim, gostosa, deliciosa, e você seduz, vão para a cama, é uma noite maravilhosa, ela engravida. Por algum descuido, ela engravida. Só que ela quer ter o filho, embora não conheça a pessoa, e ela é contra o aborto, por exemplo. Né? E ele, gente, que roubada que eu me meti, já perdi o tesão total, já não tenho mais tesão por essa pessoa. Entendeu? Me sinto até manipulado. Então, eu dei um exemplo grosseiro, mas ao mesmo tempo muito familiar, da teia do desejo. É incrível o desejo, porque ele vai colocando a gente em situações para testar a gente, testar. E aí entra a rejeição, que é, muitas vezes, eu afasto aquilo que eu mais desejo. Esse é um aspecto da rejeição, um deles. Eu afasto aquilo que eu mais desejo. Tem uma música que eu fiz, que está de repente eu coloco até aí não sei onde eu coloco, eu sei que está no YouTube, que é Proteja-me do Meu Desejo. Proteja-me do Meu Desejo, parte 2. Uma música que eu fiz com letra minha também, que fala sobre isso. Esses amores reativos, eu quero, mas não quero, fica embora. Né? Então, você chama e com a outra mão você empurra. Porque, na verdade, eu não sei lidar com as consequências disso. Então, muitas vezes a rejeição não é porque a pessoa
não ame ou não goste, muitas vezes é porque eu tenho claustrofobia, eu estou asfixiado, eu não sei. E aí vem discursos maravilhosos, né, do tipo, você é uma pessoa incrível, mas acontece que eu estou num momento diferente, eu estou num momento complicado, Não estou você, preparada. pena que a gente se encontrou no momento errado, mas nós somos um para o outro, somos almas gêmeas. Aí esse discurso é repetido para a próxima relação, na próxima relação, né? Então, a rejeição é uma coisa, é uma técnica. A rejeição é uma técnica. Absurdo. Imagina, você deseja alguém e alguém não te deseja, né? Você quer alguém e essa pessoa não te quer. E ela está sendo verdadeira, ela está sendo honesta. E ela diz não. E aí você fica com um dilema. Porque o dilema é o seguinte: ela não quer, não me deseja, talvez não me ame, não me curte, não me goste. Mas eu me amo, eu me curto, eu me gosto, eu fico comigo, eu me escolho. Ou essa rejeição que eu sofri é uma expressão da minha autorrejeição? Será que eu escolhi uma pessoa que me rejeite para mostrar o quanto eu estou me rejeitando? Será essa rejeição minha passa por eu tentar agradar fulano, agradar Beltrano, não sendo de fato quem eu sou? Então abre um espectro muito grande. Então esse amor reativo, vamos pensar na palavra amor, nossa que delícia, estou amando, estou me sentindo reativo. É como se fosse assim, uma aceleração freada, né? Aceleração freada, como assim? Você pisa no acelerador, mas puxa o freio de mão. O amor é essa aceleração. O reativo é o freio de mão. Por isso é tão difícil. Assim, você não sabe, você não está entendendo se a pessoa está afim de você. O que você está sentindo? Você está gostando da pessoa? Você ama? É paixão? É tesão? O que é? Não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. A pessoa gosta de você? Eu acho que sim, não sei, não sei. Confuso, confuso. Eu não sei se eu quero, não sei se eu posso gostar, se eu posso desejar, porque as consequências, sempre as consequências. Para quem tem psicologicamente 17, 16, 15 anos de idade, entendeu? Arcar com as consequências de uma relação é muito complicado. Eu gravei um pequeno podcast nesse fim de semana, fazendo uma pergunta: quantos anos você pensa que tem? Né? Eu perguntei nesse podcast qual era a tua idade, qual é a tua idade sexual, quantos anos você tem sexualmente, quantos anos você tem emocionalmente, quantos anos você tem intelectualmente e quantos anos você tem espiritualmente. Porque a idade cronológica engana, né? Você vê uma pessoa de 50, 60 anos, nossa, uma pessoa madura. Nada, às vezes um adolescente. Nesse podcast eu falo que eu encontro, ao longo desses anos de clínica, eu encontro alguns velhos de 20 anos de idade e alguns adolescentes de 60 anos. Uma coisa é a gente ter todas as idades, uma coisa é a gente poder chegar aos 80 com a nossa criança viva dentro da gente, o nosso jovem. Outra coisa é a gente ter cristalizado numa faixa etária. Você tem 60 anos, mas na verdade você tem 17. Eu não saí dos 17. Né? Então, isso tudo gera um processo de reatividade aos vínculos, porque quanta coisa que vem à tona. Agora, isso tudo é maravilhoso, dá a impressão de que é uma trabalheira, e é uma trabalheira, mas é uma trabalheira maravilhosa, porque as consequências disso é uma coisa chamada encontro. E o orgasmo, com O maiúsculo, ele não acontece sem um encontro. Né? Com O minúsculo, ok, tudo bem, tive prazer, foi muito legal. Outra palavra que a gente usou aqui na coisa foi a palavra carência. Uma fome de saciar buracos emocionais, uma fome de saciar rombos afetivos. Não me senti amado pela minha mãe,
não me senti amado pelo meu pai. Uma fome de completude, de me experienciar um pedacinho da fonte primordial, um pedacinho de Deus que mora em mim. Né? Isso é muito forte também, essa coisa da carência. Você ama por abundância ou por carência? Você deseja alguém por abundância? Você quer compartilhar a tua abundância? Ou você quer... Porque você imagina duas crianças fazendo álbum de figurinhas. As duas completaram seu álbum, felizes da vida. Digamos que é um álbum de jogador de futebol da Copa do Mundo. Tanto o João quanto o Renato fizeram. Então eles se juntam e compartilham o processo de ambos terem fechado os álbuns. Agora tem outro caso, que o João não conseguiu completar o álbum dele, está cheio de lacunas, e o Renato também, e eles se encontram para trocar figurinhas, para ver o que um tem, o que o outro não tem, o que um tem, o que o outro não tem. Isso é ilegítimo? Não, não é ilegítimo. Mas o que acontece é quando só tem isso. Quando só tem isso, quando a gente só se encontra para trocar as figurinhas que eu não tenho, que você tem, corre o risco de, quando eu completar meu álbum, eu te abandono, porque eu não preciso mais de você. Mas quando eu partilho o álbum que eu consegui preencher e que você também, com todas as relações, com todos os afetos, cara, então a gente está numa troca pela abundância, não pela carência. Então, essa fome de saciar buracos emocionais que muitas vezes vem lá de trás, né? Muitas vezes eu nunca me senti amado pela minha mãe, nunca me senti amado pelo meu pai. E, incrível, eu vou atrair pessoas que não me amem. O meu discurso é: como eu preciso ser amado. E como eu busco pessoas que reproduzem o meu modelo de mãe, meu modelo de pai. Para que isso, hein? Para poder trabalhar esse passado. Outra palavra usada... Bem, quer comentar alguma coisa? Eu tô... Não, fecha com tudo que eu já entendi, né, dos relacionamentos. E, na verdade, o que precisa é autoconhecimento, precisa meditação, precisa tanta coisa para a gente poder tomar consciência disso, né? Na verdade, o que a gente precisa é silenciar, né, Sérgio? Mas lembrando também que o silêncio sem consciência também Não. é apenas ausência de ruído, né? Sim. Mas vamos lá. A solidão, outra palavra que foi colocada, a solidão, potência de autoencontro ou impotência relacional. A solidão, quando é uma escolha, ela é maravilhosa porque eu estou precisando ficar comigo para refletir uma série de coisas, eu estou sem espaço para receber alguém nesse momento. Cara, legítimo, maravilhoso. Né? Mas tem a solidão eu diria, por uma impotência ou por uma incompetência relacional, que na verdade é uma incompetência processual, ou seja, eu não sei lidar com os processos. Se as relações fossem fluidas e fáceis, eu topo. Mas elas não são assim, eu não sei lidar com os obstáculos e aí eu acabo ficando só. Né? Ou porque também eu não consigo atrair ninguém. Ou porque também eu faço questão inconscientemente de não atrair. Tem gente que se descuida corporalmente, totalmente, e deseja o encontro, deseja o encontro, deseja o encontro, mas você olha para aquela pessoa e diz: escuta, você está afastando todo mundo com a maneira como você lida com o teu corpo. E não é só com o corpo, não. A maneira como fala, como se expressa. Ah, não, eu quero encontro, eu quero encontro. Olha, você... São mensagens ambíguas que fazem parte da fauna dos nossos afetos, entendeu? Do zoológico dos nossos afetos, que é uma coisa... Então, aí tem a palavra, a experiência do encontro também, quer dizer, uma consequência da jornada de individuação. Encontrar-me
através do outro. Eu vou ao meu encontro e o outro é um veículo. Claro que o outro existe enquanto ele mesmo. Claro que a gente, mais cedo ou mais tarde, precisa se interessar pelo outro enquanto ele é. Mas até que isso aconteça, é legítimo também a gente perceber que, olha, eu me dei conta que eu usei o outro como veículo para chegar até a mim. Ok. Uma vez chegando, isso é muito interessante. Você vai para o outro para devolver a você, para depois você retornar ao outro. Né? Essa é a dança. Esse um que gera o dois, esse dois que devolve o um, esse um que volta ao dois, aí gera o três, o mil. Você vai até a transcendência, assim. Mas essa escola da relação, né? Poxa, eu aprendi a me amar tentando amar o outro. E depois que eu aprendi a me amar, eu percebi que eu aprendi a amar o outro também. E quando eu percebi que eu estou amando cada vez melhor o outro, eu expandi isso. Eu olho para a minha comunidade, eu olho para o meu bairro, eu olho para a minha sociedade com um olhar empático. Isso é um processo. Aí o que acontece? A gente ama certos avatares, certos mestres que só falam de amor o tempo inteiro. E a gente quer se tornar discípulo desses mestres. Mas a nossa prática é a prática da cisão, da separatividade, porque o ego ainda precisa ser lustrado, lustrado, lustrado. O contrário disso não é detonar o ego, mas amadurecê-lo, né? Amadurecer o ego, amadurecer. Duas últimas palavras, a separação. Essa coisa curiosa também, eu me separo daquilo que me separa, eu me separo daquilo que me separa. Separar para unir, unir para separar. Vou explicar. Separar o mármore do mármore para surgir o Apolo. Separar o mármore do mármore para surgir o Apolo. Né? Então, quando eu me uno, é num desejo profundo de que eu possa me separar daquilo que me separa de mim mesmo. Ou seja, todas as defesas, todos os medos, as inseguranças, aquilo que me afasta da minha potência, eu procuro me unir para me separar daquilo que me separa. Ou seja, a minha condição existencial é uma condição de cisão. Minha condição existencial é uma condição de cisão, de divisão. Então, separar para unir. Okay? Quando você se torna um indivíduo, você está pronto para se unir. Quando você é uma pessoa amalgamada, você fica se fundindo, se fundindo, se fundindo, e você se perde. E muita gente tem medo, né, das relações, porque eu me perco nas relações, eu acabo tentando corresponder à expectativa do outro. Né? A última palavra que eu trouxe é a palavra abandono também. Você repara que essas palavras, cada uma delas dá uma live inteira. Né? Aqui está a síntese para chegar nas relações tóxicas. Abandono, lembrar-me da minha condição civilizatória de autoabandono versus a minha natureza humana de inteireza, de pertencimento à fonte primordial. A experiência do abandono é para que essa experiência me lembre da minha condição civilizatória de autoabandono versus a minha natureza. A minha natureza humana que, na verdade, é uma natureza de inteireza, ou seja, de pertencimento à fonte primordial. Né? Cada vez que eu me deparo com uma situação de abandono, acende essa luz. Né? Você é cisão ou você está cisão? Você é inteiro? Né? Isso parece um papo cabeça, isso, mas não é não. Estou falando de alquimia, estou falando de química também. E por fim, relações tóxicas. É igual, eu coloco assim, autoafirmação versus a existência do outro. Autoafirmação versus a existência do outro. Relações tóxicas.
eu me afirmo, eu me afirmo, eu me afirmo, eu me afirmo, mas tem um outro na história, tem um outro na história. Existem, nessas relações tóxicas, vamos pegar 4 pontos: desejo sexual, a afetividade, a busca de uma companhia e a transcendência. Desejo sexual, um desejo por uma afetividade, uma busca de uma companhia e a busca de transcendência. Essas relações tóxicas, né, tem uma fricção entre o egoísmo e o oferendar-me. Isso é uma fricção, às vezes inconsciente, né? Uma coisa egóica, de você com você, e o impulso também de você poder se oferendar, de você poder agregar, de você poder ser útil, de você fazer alguma coisa em prol do outro e dos outros. Daqui a pouco você recobra. Essa fricção, esse estresse, esse ruído, gera uma poluição, gera uma toxicidade entre o egoísmo e eu me partilhar, né? Pulsões fragmentadas, quer dizer, substância egóica, uma substância tóxica, poluindo o desejo de completude. Quer dizer, substância egóica, tóxica, poluindo o desejo de completude. Uma fome tardia, quer dizer, uma fome que a gente traz de muitos milênios, quer dizer, o estômago emocional ronca, nosso estômago emocional, ele ronca. Sinto fome de amor. O chamado da fonte para voltarmos para casa. Sinto fome de amor. Esse é um chamado da fonte primordial para que voltemos para casa e que a outra e o outro possa ser um estímulo, um entusiasmo para isso. Então, essa relação de toxicidade é uma fricção, é um vai e vem entre eu e você. Eu ou você? Não, eu primeiro. Não, mas tem você, eu quero você, mas tem os outros. Não, mas eu. Isso gera um ruído, uma poluição, uma toxicidade. Quando, na verdade, você está nutrido emocionalmente, afetivamente, espiritualmente, você se partilha. Porque tem um conceito que a gente trabalha na Terra de Rudá, que é você não se pertence. Você pertence ao caminho. Você pertence ao Dharma. Quando isso fica claro, assim, gente, olha só, não é o meu ego que tá em questão aqui. Eu quero me nutrir enquanto indivíduo e eu sou partilha. Então não tem toxicidade, não tem competição, não tem relação de dominação, relação de domínio. Pelo contrário. O que temos aí? Minha amiga, que baita live. Verdade, eu tô assim, ó, né? Porque o Sérgio coloca todos esses conceitos de uma maneira tão bonita, né? De uma maneira poética, né, Sérgio? Porque, por exemplo, essa história de relações tóxicas, a gente vê muito pessoas falando como a gente deve agir, né? Na prática. Receitas de bolo, como se deve agir. E, via de regra, são comportamentos superficiais. Para mim, tem uma dica, que é o seguinte: você está nutrido de você está abastecido de você. Eu não sei o que é isso, cara, eu não sei o que é isso. Tá bom. Você tem uma experiência de conhecimento de si, de uma experiência orgânica de autoconhecimento? Tem. Esse autoconhecimento gerou uma autonutrição? Sim. Você hoje se sente mais maduro, mais capaz de lidar com as dificuldades do que há 5 anos atrás? Sim. Então você não está estagnado? Não. E cada vez mais você está mais nutrido? Sim, eu tenho aprofundado as minhas buscas. Então o que acontece é que as tuas relações serão cada vez menos tóxicas, até acabar com a toxicidade 100%.
Porque essa toxicidade é um poluente que você quer, mas não quer, você deseja, mas odeia, você é parceiro, mas compete. Bom, o que está acontecendo? Que confusão é essa? Ah, eu tenho medo de me perder na relação e por aí vai, entendeu? Mas enfim, eu não sei se alguém colocou alguma coisa, alguém perguntou alguma coisa. Não, ninguém perguntou nada. Gente, se vocês querem perguntar alguma coisa, coloquem ali. Tem o pontinho de interrogação aqui para vocês também. Se vocês não colocarem, quer dizer, coloquem ali alguma dúvida. Para mim, isso é muito claro. Agora, a gente abrir toda essa percepção, essa ignorância, né, que nós temos, é um longo caminho. Mas é aquela coisa, né, Sérgio? A cada relacionamento, a cada coisa que vai acontecendo, é um passo, é um tijolinho para construir essa obra do grande ser da nossa unidade. Ao mesmo tempo que você fala que é um trabalho longo, né, e é verdade, porque não é tão simples assim, eu fico pensando quantos anos a gente está patinando, né, patinando. Isso sempre me intrigou, porque existem pessoas muito inteligentes nesse planeta. Sim. Eu não diria exatamente tão inteligentes emocionalmente, eu não chegaria a esse ponto. Mas intelectualmente tem muita gente inteligente que poderia falar, gente, vamos dar um basta no nosso analfabetismo afetivo. Vamos fazer um Mobral, vamos fazer uma educação em massa, vamos fazer uma pedagogia afetiva, vamos cair dentro. Mas entra século e sai século, dá a impressão de que você morre e acaba tudo, quer dizer, não tem uma sequência. Acho que alguém quer perguntar alguma coisa aqui. Não. Acho que sim, né? Não, maravilhoso. Não, maravilhoso ouvir vocês, parabéns. Nenhuma pergunta. Só dei um tchauzinho aí para o pessoal que entrou agora. Pois é. Agora sim. Existem ferramentas para a prática desse caminho? Sim. E a própria Denise, muito rapidamente, colocou algumas ainda há pouco. Por exemplo, eu poderia agora falar as 9, 10, 12 práticas, né? Mas eu preferia falar de uma e ver os derivados, que é uma seguinte. A possibilidade de um encontro, a possibilidade de uma relação potente, e a relação potente, na verdade, ela passa por estimular essa androgenia que há dentro da gente, né? Quer dizer, um homem se relacionando com uma mulher, ou um homem com homem, mulher com mulher, não importa, sempre buscando essa inteireza. Mas isso só acontece a partir de uma premissa, que é a premissa do autoconhecimento. Entendeu? Então, para onde quer que a gente vá, a gente pode usar, vamos usar yoga, vamos usar o Theta Healing, vamos usar a psicanálise, vamos usar a dança, vamos usar a arte, vamos usar a meditação, vamos usar... Cara, o que eu não gosto é dizer assim, olha, essas questões você pode resolver com a psicanálise, ponto. Ou você pode resolver com a yoga, ponto. Ou você pode resolver com tantra, tudo isso você resolve com tantra. Apesar de cada ferramenta poder ter uma totalidade de abordagens, né, mas a gente às vezes faz uma edição, a gente pega várias ferramentas para esse único objetivo, que é eu me conhecer, porque quanto mais eu me conheço, mais eu atraio relações maduras. Tem alguém aqui que escrevendo uma pequena bíblia, o que está aí?
Já ia falar isso, é a Alcia Antunes. É, né, Alcia? Já ia falar isso. O cognitivo cheio de certezas e crenças que turvam de olhar o emocional. É. Os véus da ignorância. Como é que é o negócio? Fale sobre o medo. Aqui, fale sobre o medo de perder. Onde você está? Não, eu estou lendo, deixa eu ver. Aqui tem assim, fale sobre o medo de perder a individualidade, como flexibilizar esse ego afoito. E a independência. É o ego ou a alma que quer amar e ser amado? Qual é o início da pergunta? Mesmo é o início da pergunta? Fale sobre o medo de perder a individualidade. Como flexibilizar esse ego afoito à independência? É o ego ou a alma que quer ser amado? A palavra amor, na acepção mais profunda, mais orgânica, é uma instância da alma. Né? O ego fala muito de amor. Mas, via de regra, o ego não é tão amadurecido para saber o que ele está dizendo. Quando o ego fala de amor, eu acho que ele está falando de gostar, de desejar, de querer estar junto. A alma é diferente. O amor é uma instância mais profunda. Né? Como não perder individualidade numa relação? Se você perde a individualidade é porque você não a tinha, você não tinha essa individualidade. É impossível uma pessoa que construiu essa individualidade perdê-la. O que pode acontecer é você construir um território egocentrado ou individualista e numa relação, o outro é um trator, você acaba, por carência, se adaptando, correspondendo à expectativa. Agora, a palavra individualidade é uma palavra muito, muito altiva. Você não perde, uma vez conquistada, você não perde a tua individualidade, que tem a ver com uma instância da não divisão, da não divisibilidade. Eu não me sinto dividido. Se você não se sente dividido, é muito difícil você se perder na relação com o outro. Entende? Então, mas eu entendi a pergunta. Na verdade, a pergunta é como eu não me perder de mim na relação de intimidade. E a resposta seria: quanto mais você é você, menos chances de você se perder. E outra coisa, né? Ah, tá bom. Ser quem eu sou também não é você ter meia dúzia de opiniões e defendê-las a ferro e fogo. Porque, às vezes, nem essas opiniões são suas. Também tem isso. Às vezes a gente terceiriza opiniões. Essas opiniões que eu defendo, estou descobrindo que uma delas é do meu tio, a outra opinião é do meu vizinho, entendeu? Então, agora, falando assim, parece que é tão difícil se relacionar, acho melhor não me relacionar não, só um gênio, acho que só Einstein, só um gênio para ser... Não é nada disso não. Não é nada disso não. Quando a gente é iniciado nesse processo de autoconhecimento, as coisas vão ficando cada vez menos difíceis, cada vez menos difíceis. Tem uma pergunta aqui. A gente vai melhorando o nosso discernimento, né, Sérgio? À medida que a gente vai crescendo, vai apanhando da vida e vai, né, nos relacionamentos, a gente vai melhorando o discernimento. Existem pessoas que precisam trabalhar mais para se relacionar? Sim, 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 sim. E por que isso? É claro, quanto menos evoluído for você, mais o trabalho árduo. E quanto mais evoluído, menos trabalho árduo.
Entende? Isso é... A questão também é, mas como é que eu sei se eu sou evoluído, se eu não sou, né? Será que eu devo perguntar ao padre da minha igreja, eu sou evoluído ou não sou? Ou ao monge do templo que eu frequento? Observe o que você colhe. Observe o que você colhe. Se o que você está colhendo são frutos da cisão, frutos da divisão, frutos de uma neurose crônica, que estacionária, que não avança, é porque a tua evolução está precária. A gente, sabe aquela história, a gente conhece a árvore pelos frutos. A gente tem que ver o que a gente está colhendo. Isso é a melhor maneira da gente poder avaliar como é que a gente se encontra. Porque, na teoria, nós somos ótimos. Na teoria, nós somos ótimos. A gente tem várias... A gente repara que a nossa vida, às vezes, tem uma complicação, mas o outro vem com um problema, a gente logo resolve o problema do outro. Entendeu? Então, é delicado isso aí. Eu observo comigo assim que às vezes você pensa que você deu um passo para frente, mas daí você dá dois para trás, depois você dá um passo um pouquinho maior para frente, e assim a gente vai, né, Sérgio? Vai tomando consciência e, como eu digo, o discernimento é uma coisa primordial, assim, a partir de uma certa maturidade, né, para os nossos relacionamentos. Não vibrar na carência, para que você possa melhorar o seu discernimento e ter melhores relacionamentos, né? Porque, segundo o Prembaba, ele diz que os relacionamentos são a universidade, né? E muitas vezes você tem que... o curso, ele se encerra, né? E aí você pode continuar uma relação ou não, né? A relação, em algum momento, vai ter um fim, né? Ou alguém morre, ou vai embora, ou você vai para um outro nível, né? Você sobe um grau no relacionamento. Tem uma coisa, enquanto você falava, me ocorreu uma coisa assim que me chama muita atenção hoje em dia no Instagram, nas redes sociais, são pessoas aconselhando pessoas a se priorizarem, né? Então, às vezes a pessoa está numa relação, eu digo assim, olha, se você não for valorizada, você precisa se valorizar, você precisa isso, você precisa responder aquilo, você precisa responder, você precisa bancar, você precisa isso. Você precisa... Então, trata a pessoa como se, realmente, essencialmente, essa pessoa é muito valiosa, mas ela está identificada com um caco, com um pano de chão. E ela está sendo tratada como pano de chão. E aí você aconselha essa pessoa a se posicionar como uma rainha. Você é linda, maravilhosa, você não deve aceitar isso, você deve correr... Né? E isso é uma maravilha a pessoa ouvir isso. Mas 10 minutos depois ela não banca uma frase dessas, porque ela não se sente assim. Uhum. Então, quando você fala coisas incríveis e que podem ter muito a ver com a essência da pessoa, mas a pessoa não está manifestando na essência. A pessoa está manifestando identificação com a sua menos-valia, com a sua baixa autoestima. Isso é muito importante. Você dá a impressão de que tem um narcisismo terapêutico, é que você, nas redes sociais, né, curto e grosso, bem rapidinho, você coloca as pessoas nas alturas. Então todo mundo é fantástico, maravilhoso, incrível, o outro não está te merecendo, dá um pé na bunda do outro. Entendeu? O outro não está te merecendo, larga o outro. E a gente, na hora, fica todo entusiasmado, vou fazer isso, mas não banca. Não banca. Não consigo dar um pé na bunda do outro, porque por mais que ele me trate mal, eu o amo. Mas por que você ama uma pessoa que te trata mal? Não sei. Eu acho que é porque você se trata mal. Então, ao invés de dar um pé na bunda do outro, por que você não procura se conhecer e se tratar melhor? Quando você se tratar melhor, o outro vai embora. Você nem precisa mandar embora. Sim. Então, isso me incomoda um pouco. Soluções muito fáceis
né? E é uma postura narcisista do terapeuta, que você levanta a bola da pessoa, quando na verdade a pessoa não está se sentindo assim, entendeu? Com certeza. E Né? o que tem hoje que eu vejo, inclusive homens dando conselhos para mulheres de como você faz para conquistar o parceiro, para fazer isso, fazer aquilo, é uma loucura. E eu acho que É, fica tudo muito no raso, né? Porque assim, isso. para mim, o equilíbrio das polaridades, você exercendo o equilíbrio do yin, do yang, do masculino e do feminino, você já vai atrair as pessoas que estão nesse equilíbrio também, e justamente quem não está nisso ali vai embora. Mas eu concordo contigo. Mas eu também faço uma ressalva, por exemplo, o equilíbrio do yin com o yang. Tudo parece que é mais fácil de fora para dentro. Tudo parece que é mais fácil de fora para dentro, porque você mexe lá fora, você equilibra o yin com o yang e pronto. Daqui a pouco aquilo despenca. Aí você equilibra de novo e aquilo despenca. Quando é dentro, quando você consegue internamente, porque aí o que acontece? O interno é subjetivo, né? O interno é subjetivo, não tem como aferir. Mas quando você, dentro de você, começa esse processo de harmonia, é isso que você vai atrair, você não vai atrair outra coisa. Isso. Mas Vai. é muito mais é muito mais gostoso você tentar mudar o outro do que você tentar se transformar. E dá uma sensação de poder também incrível, né? Eu acho que eu fui muito importante na vida do outro, porque graças a mim que ele se interessou por cultura, se ele se interessou por boa música, ele se interessou por, enfim, sempre gira em torno de um narcisismo para esconder a miséria do auto-amor, a miséria do auto-afeto, quer dizer, a fome desse autoencontro. Quando você não tem esse autoencontro, você tem que compensar isso. Pô, olha como é que eu ajudei a pessoa a sair da lama. Tudo bem, a gente pode realmente dar uma contribuição para isso. Sabe? Tipo, dizer assim, eu sou a pessoa mais humilde desse país. Pô, só aí já mostra a arrogância dessa frase, entende? Mas, enfim, eu acho que foi, né? Alguém Acho tem que mais foi alguma? maravilhoso. Então, pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal adorou, eu adorei, adorei. Parabéns, Sérgio. Saudade, Denise. Cássia, minha aluna de Indaial, foi muitos anos minha aluna. Alguém comentou aqui também, só colocou um comentário que estou com 70 anos, a Sônia. Estou com 70 anos e posso dizer que agora estou nutrida de mim. Olha que maravilha. É isso. Chá comigo. Você não trouxe seu chá hoje para brindar comigo? Serve um vinho, não? Serve, serve. Então, tchim, tchim. Sim, sim. Muito bem. Um livro que eu gosto muito, que para mim é livrinho de cabeceira, é esse livrinho aqui, ó, do Prem Baba, Amar e Ser Livre. Adoro. Fala muita coisa, muita coisa. Dá muito entendimento para os relacionamentos. A gente olha para o Na outro para verdade, não olhar para si e reconhecer a própria existência. Adessa. Isso aí, gente. só uma coisa, esse título do Prembaba é interessante. Qual é o título que está aí? Amar e ser livre. E se eu pusesse um acento no E, também ficava bem, hein? Amar é ser livre. As bases para uma nova sociedade. Porque amar é ser livre é também maravilhoso. Maravilhoso. Denise, brigadíssimo por essa oportunidade. Quem sabe, Imagina. se Deus assim consentir, mês que vem a gente está juntos de novo. Maravilha. Adorei.
Pessoal, obrigada por vocês estarem aqui com a gente também. E logo a gente coloca mais alguma coisa. Nos sigam nas redes aí para saber quando é que será o nosso próximo encontro. Muito obrigada, Sérgio. Você contribuiu muito para nós. Beijo. Que bom. E namastê Beijo. para vocês. Obrigado, Tchau. beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau. Vai ficar salva a live na minha página. Amanhã vocês compartilhem com quem vocês acham que precisa escutar isso e merece um presente desses. Tá bom, pessoal? Obrigada. Beijo. E essa live amanhã vai estar em todos os grupos do Tornar-se Presente também. Nos 5 grupos do Tornar-se Presente, no Facebook também. E estamos juntos. Estamos aí. Bora semear amor nesse mundo.